Se não houver ninguém olhando, o universo ainda acontece. Ou ele apenas se espalha em silêncio, como um livro fechado que nunca foi lido. Imagine uma noite absoluta. Não a noite da cidade, nem a noite do campo. Uma noite sem olhos, sem expectativa, sem memória. Um espaço onde nenhuma consciência jamais surgiu para perguntar o que está acontecendo. Isso importa mais do que parece. Porque tudo o que sabemos, tudo o que nomeamos, tudo o que chamamos de realidade, nasce do encontro entre algo que é alguém que percebe. Mas e se o alguém nunca tivesse existido? O que restaria do é? O silêncio cósmico não é apenas ausência de som. É ausência de testemunha. E talvez seja esse o desconforto que percorre esta pergunta. Não se trata apenas de solidão. Trata-se de insignificância estrutural. Cosmos inteiro expandindo-se sem jamais ser percebido. Galáxias girando como engrenagens invisíveis. Estrelas nascendo e morrendo sem que nenhuma história seja contada sobre elas. A noite se aprofunda. O espaço se torna quase tangível. Respire devagar. Imagine-se suspenso entre pontos de luz. Agora retire de si mesmo a capacidade de observar. Retire o olhar. Retire a mente. Retire a pergunta. O que permanece? Talvez apenas processos. Movimentos. Flutuações de energia. Ondas que se atravessam mutuamente sem jamais saber que se atravessam. Chamamos isso de universo. Mas chamar já é um ato humano. Sem observadores, não há nomes. Sem nomes, não há distinções. E sem distinções, talvez não haja sequer objetos. A ciência nos diz que o cosmos tem cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Mas essa medida só faz sentido para quem mede. Tempo é contagem. Contagem é comparação. Comparação exige memória. E memória exige alguém que recorde. Sem observadores, o tempo ainda flui. Ou ele simplesmente é. Talvez fluir seja outra metáfora humana. Pensamos no tempo como um rio porque conhecemos rios. Mas no vazio absoluto, sem testemunhas, há fluxo ou há apenas mudança. Mudança implica diferença entre antes e depois. Antes e depois são construções mentais. Se nada percebe a diferença, existe diferença. Essa pergunta ecoa suavemente. Não como um grito, mas como uma vibração persistente. O universo primitivo era quente e denso. Partículas surgiam e desapareciam. Radiação dominava tudo. Nenhum olho observava o brilho. Nenhuma mente registrava a expansão. Ainda assim, a expansão ocorria. Ou pelo menos é isso que inferimos agora. Mas inferir é um privilégio tardio. Por bilhões de anos, talvez não houvesse vida alguma. Apenas matéria organizando-se sob leis impessoais. Gravidade curvando o espaço. Átomos se combinando. Nuvens de gás colapsando. Silêncio. Não silêncio acústico. Silêncio sem significado. O significado nasce na interpretação. Sem intérprete, resta apenas estrutura. Imagine uma sinfonia executada em um teatro vazio. Notas perfeitas preenchendo o ar, mas nenhum ouvido para escutá-las. A música aconteceu. Ou apenas vibrações atravessaram o espaço. Sem consciência, a beleza. O beleza é sempre uma atribuição.
Talvez o cosmos seja como essa sinfonia eterna. Imenso, complexo, matematicamente elegante, mas indiferente à própria elegância. Nós tendemos a imaginar que o universo precisava de observadores, como se a consciência fosse o clímax inevitável. Mas isso pode ser apenas vaidade evolutiva. A vida surgiu aqui, em um planeta comum, após bilhões de anos de química cega. E quando surgiu, trouxe algo inédito: a capacidade de perguntar. Perguntar altera a paisagem, porque a pergunta cria foco, cria recortes, cria sentido. Antes disso, o cosmos talvez fosse apenas totalidade indiferenciada. Sem centro, sem periferia, sem narrativa. Algumas interpretações da física sugerem que a observação desempenha um papel peculiar. No nível quântico, sistemas podem existir em múltiplos estados possíveis, até que uma medição ocorra. O que é medição? É interação. É registro. É correlação com algo macroscópico. Mas se não houver nada macroscópico, se não houver nenhum sistema capaz de registrar, o estado permanece indefinido. Indefinido para quem? Talvez apenas para nós. O perigo é confundir limites do conhecimento com limites da realidade. Sem observadores, as equações continuam válidas, mas válidas para quem as escreve. Sem mentes, não há equações. A gravidade não precisa ser compreendida para atuar. Ela curva o espaço independentemente de qualquer compreensão. Mas a própria ideia de curvatura é uma descrição. Uma metáfora geométrica aplicada a algo que não fala. Talvez o universo sem observadores seja pura ocorrência. Sem adjetivos. Sem narrativa. Acontecimento interminável. Agora amplia escala. Pensa em galáxias distantes. Tão distantes que sua luz levará bilhões de anos para alcançar qualquer lugar habitável. É possível que essa luz jamais encontre olhos, que atravesse o vazio para sempre. Nesse caso, ela brilhou. Ou apenas viajou. Sem testemunha, o brilho é apenas radiação. Somos inclinados a acreditar que o real independe de nós. E provavelmente independe. Mas o significado certamente não. Significado é relação. Relação exige dois polos. Um cosmos sem observadores e um cosmos sem relações conscientes. Apenas interações físicas. Sem intenção. Sem expectativa. A noite retorna à imaginação. Sinta o frio do espaço. Não frio térmico apenas, mas frio ontológico. Nada ali espera ser visto. Nada deseja ser compreendido. Estrelas explodem sem plateia. Buracos negros engolim matéria sem drama. O drama é nosso. Somos nós que tememos o vazio. O vazio em si não teme nada. E se um dia toda a vida desaparecer? Se cada mente for extinta? Se cada cérebro cessar sua atividade? O universo continuará. Ou talvez essa palavra continuar perca sentido, porque continuar pressupõe narrativa. E narrativa exige alguém que acompanhe. Imagine o último observador, a última consciência ativa em todo o cosmos. Quando ela se apaga, o que acontece com o significado? Ela se dissolve. Ou nunca foi uma propriedade do cosmos. A física descreve campos,
partículas, energia escura, matéria escura. Descreve padrões. Mas padrões são reconhecidos por quem observa a repetição. Sem observadores, a regularidade. Ou apenas comportamento. Talvez o cosmos não precise de sentido. Talvez o sentido seja uma camada adicional. Uma película fina sobre uma estrutura indiferente. Como musgo crescendo sobre pedra. Sem o musgo, a pedra permanece. Sem consciência, o universo permanece. Mas permanece como? Essa pergunta é inevitável. E talvez impossível. Porque toda formulação já pressupõe um ponto de vista. Estamos tentando imaginar a ausência a partir da presença. Tentando conceber um mundo onde a própria concepção não existe. Isso cria uma tensão silenciosa. Paradoxo suave. Quanto mais tentamos remover o observador, mais dependemos dele para pensar a remoção. Talvez o cosmos sem observadores seja radicalmente simples. Talvez seja radicalmente estranho. Ou talvez essas categorias não se apliquem. Existe uma diferença entre existir e ser experimentado. A maioria das coisas que existem nunca será experimentada por nós. Mas ainda podem ser experimentadas por alguma consciência distante. E se não houver nenhuma? Se o universo for vasto demais, frio demais, breve demais em suas janelas habitáveis? Se a consciência for um acidente raro? Então a maior parte do tempo cósmico transcorre em silêncio absoluto. Bilhões de anos antes da primeira célula. Bilhões de anos depois da última estrela. Escuridão. Expansão. Decaimento térmico. A camada morte térmica não é dramática. É gradual. É a aproximação de um estado uniforme. Sem gradientes. Sem contrastes. Sem energia disponível para trabalho. Em tal estado, nada interessante acontece. Mas interessante é um julgamento. Para quem nada observa, não há interesse nem desinteresse. Apenas equilíbrio. E talvez seja isso que mais nos inquieta. Que o destino final do cosmos possa ser indiferente à nossa história. Que nossas perguntas sejam locais. Transitórias. Um breve lampejo de autorreflexão em uma imensidão impessoal. Ainda assim, enquanto falamos, enquanto pensamos, enquanto escutamos esta reflexão, algo diferente ocorre. O universo torna-se consciente de si mesmo por meio de nós. Essa frase parece grandiosa, mas talvez seja apenas literal. Átomos organizados em padrões complexos, gerando modelos internos do todo. O todo refletindo sobre si. Por instante. Se esse instante desaparecer, o espelho quebra. O que resta é apenas aquilo que sempre foi. Estrutura. Processo. Possibilidade não realizada. A noite continua. O espaço se expande. E a pergunta permanece suspensa. Sem resposta. Talvez sem necessidade de resposta. Cosmos sem observadores e cosmos sem perguntas. Mas enquanto há perguntas, ainda há luz. Ainda há distinção entre silêncio e significado. E estamos exatamente nesse intervalo. Entre o que é e o que percebe. Entre a vastidão indiferente e a consciência que a interroga. E não sabemos qual desses dois é mais fundamental. A noite não responde. Ela apenas se estende.